apresenta um podcast sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou o Lucas. Eu sou a Rúbia. E hoje a gente veio para falar com um especialista em UX Design sobre experiência do usuário, que é exatamente o UX, né? User Experience. Gustavo Albani, seja bem-vindo. Bem-vindo, Prazer, Gustavo. gente, tudo bem? Tudo bem, Vai. você? Tudo bem também. E cara, pra gente começar então falando de experiência do usuário. O que é experiência do usuário? Experiência do usuário é um campo muito aberto, que hoje a gente usa em algumas áreas para definir como a gente pode ajudar o usuário, ou o cliente, ou qualquer um que vá participar daquilo, a usar da melhor forma os tipos de produto, ou entrar em qualquer cenário. É sempre beneficiar o cliente para que ele não tenha problemas ao utilizar um serviço, por exemplo. Tá. Como se fosse o foco no cliente. Foco no cliente. É que o foco no cliente quer dizer que eu vou dar total atenção para o cliente. E não é só isso. É que eu vou tentar resolver o maior número de problemas do cliente no no espaço de tempo, entendeu? E da maneira mais agradável possível. Tá. Não só simplesmente foco, entendeu? Entendi. Porque até pensando dentro do empreendedorismo, a gente já falou em outros episódios isso, né? As pessoas pensam sempre, eu vou empreender, vou criar o meu produto, vou criar o meu serviço, e é o meu, e como é que eu faço? E aí você coloca no mercado e o mercado olha e fala, cara, não quero isso daí, né? Isso é um problema porque as pessoas não fazem um produto para resolver um problema. Ela faz o produto porque ela encontrou o problema dela. E se o problema dela não for o problema de muita gente, o produto não vai a lugar nenhum. Ou às vezes ela até acha que aquilo é um problema, mas na verdade não é. Existem vários casos no cenário, em design e outras coisas, que pessoas criaram produtos achando que fosse resolver alguma coisa, mas que na verdade aquilo não é um problema real, ou pode ser um problema, mas que não se vai gastar a quantidade de atenção e dinheiro necessária para aquilo virar um produto de verdade. Legal, é bom esse ponto porque para quem está pensando em empreender, as pessoas ficam pensando muito nisso, né? Qual o produto, qual o serviço que eu deveria fazer? E talvez um primeiro passo melhor seja você olhar para o mundo, para fora, para as pessoas e pensar realmente em qual problema que eu consigo resolver. Perfeito. A gente até tem uma maneira de chamar isso na parte de UX, né? Que é uma coisa chamada diagnóstico. Que a gente pode fazer isso ou, no caso, clinicamente, se você for um médico, ou em sala de aula se for um professor, ou numa empresa para resolver o problema do cliente. É entender que vou dar um exemplo aqui. Um paciente chega no consultório e fala, estou com febre. O problema dele, na verdade, não é a febre. Mas se eu der um remédio para baixar a febre, o problema dele acabou e ele pode ir embora para casa. Mas a febre, na verdade, é um sintoma. O problema dele está mais abaixo daquilo. E se você não cavar a fundo, você não vai descobrir qual é o problema. E é o que a maioria das pessoas não faz. Você não cava a fundo para descobrir qual é o problema. Então... Às vezes até com medo do que vai encontrar, porque Perfeito. O que ela vai encontrar provavelmente vai derrubar muitas das coisas que ela criou dentro do negócio dela, né? Então eu acho que a palavra desapegar, né, no nosso negócio, a gente cria algo, claro, tem que ter a nossa essência e o nosso coração ali, mas é o que você falou, não é sobre você, é sobre o outro, né? E nessa de ser sobre o outro, você que tem que estar realmente desapegado para ouvir a verdade que o outro vai te falar. Completamente. E aí, às vezes, você vai ter que mudar todinho o seu caminho e a sua estratégia. E né? não é só a verdade que o outro vai te falar, é a verdade que você mesmo descobre, porque se uma coisa que o pessoal do X e da experiência do cliente faz é pesquisa, estudo, faz pesquisa diretamente com o cliente, e quando você vai aferir aqueles dados, na verdade, você vai descobrir coisas que você estava achando que eram outras. O cliente age da maneira A, B. Então, como você sabe disso? Não, porque eu acho. Não tem eu acho. Vamos tentar provar. Quando você fez os testes e comprovou, na verdade o cliente age da maneira B, C, e não age da maneira A. Então a A tem que ser descartada e vamos solucionar os problemas da maneira B, C. Porque é assim que eu vou realmente atender o meu cliente. E tem a ver com o que você trouxe, de você entender mais a fundo. Perfeito. Porque às vezes aparentemente, né, o que você está falando é que aparentemente a pessoa demonstra ali, tem um problema, só que se você for investigar, a solução não era aquela que a princípio parecia, era uma outra coisa. Não. Né? E a gente tem até a brincadeira no meio, né? Se você encontrou a solução e foi muito fácil, provavelmente ela não é a solução. Porque é verdade, por quê? Porque se essa fosse a solução, ou a pessoa não estaria aqui para resolver, ou alguém já teria pensado nisso, já teria parado no caminho, entendeu? Então, se foi muito fácil, muito simples, não é. Aí eu vou trazer um pouco mais para o meu mundo, eu dei o exemplo do médico, mas, por exemplo, um cliente entrou na plataforma bancária para pegar um boleto.
ou reclamou, eu não consegui pegar o meu boleto. É a solução eu mandar o boleto para ele agora? Para agora é uma solução. Mandei o seu boleto. Mas na verdade o problema está em ele não conseguiu encontrar onde está o boleto dele. Então, vamos voltar um pouquinho e ver como? Tem 4 passos para ele chegar até o boleto. São muitos passos, eu acho que eu vou tirar um. Esse botão aqui que é o boleto, o fundo é azul e o botão é azul escuro. Ele não está encontrando o botão do boleto. Então, na verdade, o problema não é eu dar o boleto para ele. O problema é que tem vários problemas no caminho que a conclusão no final é ele não consegue o boleto. Então eu tenho que resolver vários passos, às vezes não é um passo só, são vários passos para conseguir entregar o que ele está pedindo. Lembra, na menor quantidade de problemas possíveis, com a menor dor de cabeça possível, e isso que é no fundo mesmo UX, experiência do cliente. Mas aí um ponto que eu fiquei pensando aqui com isso que você falou. Pô, faz total sentido, né? Pensar na experiência do usuário ali, por quais passos ele vai passar para eu minimizar isso. Mas pensando do ponto de vista de negócios internamente, todo esse trabalho que você citou, ele dá trabalho, ele exige uma equipe, ele exige uma dedicação em cima disso, e nem todo empreendedor, e na verdade no começo do empreendedorismo, acho que nenhum empreendedor tem tempo e recurso para conseguir fazer isso da melhor forma. Então como que a gente coloca na balança o quanto o negócio consegue atender, o quanto do ponto de vista estratégico isso faz sentido e o quanto a gente está deixando de entregar a qualidade para o cliente exatamente porque a gente não tem o esforço necessário para atender esse cliente. Bom, legal. Eu vou responder você começando com 3 letras. MVP. Você diminuindo bastante o escopo. Estou começando um negócio novo. Quanto menor for o escopo do seu negócio, menos problemas tem chance dele causar. E menos problemas você vai precisar resolver para chegar no cliente final. Então, uma coisa é uma empresa com 6 mil funcionários, é claro que ela tem milhões de clientes, então ela vai ter muitos tipos de problema. Se você vende, por exemplo, um produto, você vai ter um problema de comunicação daquele produto, da sua marca com aquele produto, do cliente com aquele produto. Então, a quantidade de problemas que você tem que resolver é muito menor. E aí é mais enxuto, né? Acaba sendo mais enxuto dentro do que você falou e mais viável para ele conseguir pôr em prática mesmo tendo ele só para fazer, por exemplo. Ele não precisa de uma equipe para resolver 3 problemas da plataforma. Ele consegue resolver isso sozinho, com o tempo, indo, resolvendo uma coisa, até que aquele MVP está rodando bem. Vou abrir agora mais 2 produtos. Com certeza eles vão causar novos problemas. Mas você já resolveu os anteriores. Se forem de comunicação, você não vai ter mais problema de comunicação. Você vai ter outro tipo de problema. Isso serve para produto físico também. Qualquer tipo de coisa. Como eu falei de medicina ou aula e tudo mais, funciona da mesma maneira. É sempre o mesmo diagnóstico que você tem que fazer para tirar todas as barreiras possíveis antes de tentar ir para a próxima. Que é o problema grande. Que normalmente as pessoas já querem crescer ou seguir sem resolver coisas que ficaram para trás. Essas coisas que ficaram para trás vão causar múltiplos problemas lá para frente. E até a gente já falou outras vezes sobre isso, mas até para especificar, porque agora a gente está entrando mais no detalhe do MVP, para quem está assistindo e não conhece o termo, MVP é o mínimo produto viável. Então é você imaginar dentro do seu produto qual é o mínimo que você precisa entregar para o seu cliente para entregar valor e que ele queira comprar. Então, dando um exemplo besta aqui, né? Eu vou abrir uma confeitaria. Dentro da confeitaria tem uma cacetada de doces possíveis e formas de entrega possível e tudo mais. Não, eu vou fazer bolo de chocolate num formato redondo, num tamanho fixo e vou vender na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Augusta. Esse é o meu MVP. Por que ele serve? Que aí foi o que o Gustavo falou. Eu preciso testar se aquele produto atende a necessidade que eu realmente acho que atende. Poxa, tá vendendo muito, o pessoal gostou muito do meu bolo de chocolate. Aí eu consigo explorar isso para outros bolos, Perfeito. Outras qualidades, outras coisas, né? E sempre uma coisa de cada vez. Ou eu exploro um segundo bolo, mas continuo no mesmo formato e continuo vendendo na esquina da Avenida Paulista, ou eu continuo com o bolo de chocolate, mas agora tem um lugar maior. Não vai mudar tudo ao mesmo tempo, porque vai causar vários problemas ao mesmo tempo. Então, sempre um passo de cada vez. E aí você não consegue diagnosticar qual foi o problema. Exatamente. E aquilo, quanto mais problemas, pior o diagnóstico. Você falou essa questão de um passo de cada vez, agora vou trazer para mim, porque eu adoro fazer as coisas o mais rápido possível.
esse um passo de cada vez não necessariamente se traduz em muito tempo, né? Porque a gente... O passo de cada vez pode ser hoje você resolver aqui, amanhã você já tá, e no final de semana você já resolveu, já botou tudo para andar. Né? Porque eu penso assim, às vezes quando eu falo alguma coisa com as pessoas, nossa, vai demorar. Não vai demorar. Né? Então, às vezes elas não cumprem esse passo a passo porque elas acham que tudo isso vai ser muito demorado. E na verdade não. Quanto mais rápido você olhar e ir cumprindo os passos, mais, menos tempo você consegue resolver e alcançar mais rápido a meta. Perfeito. Também, eu vou dar um exemplo bem prático disso que aconteceu. Foi quando começou a pandemia. Muitas empresas tiveram que, de um dia para o outro, mandar os funcionários para casa. Para, hoje você está trabalhando na empresa e amanhã você está trabalhando no home office. Só que muitos funcionários não tinham nenhuma estrutura para fazer aquilo. Muitas empresas mandaram os próprios equipamentos de escritório para casa das pessoas. Cadeira, mesa, coisas. Porque elas tinham que resolver o problema no maior tempo possível. Tem que continuar trabalhando amanhã. Então, foi exatamente o que você falou. Não é sobre tempo, é sobre resolução. Sobre resolução, pontual. E pensar uma coisinha de cada vez, inclusive numa conversa você falou isso, né? E hoje também você pontuou logo no início. Vai pensando em partes do problema, né? Se você ficar só olhando o problema, é enorme, e agora? Vai resolvendo partes dele, porque até quando você resolve uma, às vezes a segunda e a terceira já resolve de tabela. Sim. A gente já está num ponto do trabalho mais dinâmico, onde a gente usa a metodologia ágil, não só no escritório o tempo todo, usa em tudo. Eu não preciso mais pegar um problema enorme e querer resolver ele de uma vez. Não, eu pego, fatio ele pequenininho, resolvo esse. Resolvi? Legal. Fatio ele pequenininho, resolvo ele. No final do mês, você resolveu 12 problemas diferentes, que se você fosse resolver tudo ao mesmo tempo, você não teria força ou nem entendimento para ver que aquilo é um problema muito maior, entendeu? É exatamente o que prega o ágil. Assim, e fora que, além de você ter essa possibilidade que ela falou de alguns problemas sumirem, você tem a situação que outros problemas podem aparecer. Porque da forma que você falou, eu tenho 12 problemas aqui, eu estou lidando com todos. Só que tem que a hora que eu resolvo, ele acarreta em mais 4, 5 problemas que eu não tinha enxergado antes de resolver. Bola de neve vai... E aí eu tô trabalhando 12, tô trabalhando aquele, e de repente resolvi, veio um monte que é mais prioritário. E aí tudo aquilo que eu já estava fazendo, eu vou falar, putz, esquece, não vai dar para fazer. Então quando você faz focado, por partes, você termina uma coisa e ela, por si só, por ela terminar, reprioriza todo o resto que tinha sobrado. Perfeito. Só por causa dela. Exatamente. E aí, claro, a gente está falando aqui de situações de problemas como um todo, mas isso é aplicado para produtos, isso é aplicado para serviços. Então, sempre que a gente precisar pensar como empreendedores de qual problema a gente está resolvendo, até trazendo o exemplo lá do bolo, é focar em uma situação e lá na Paulista com a Augusta vender meu bolo de chocolate. E aí, dali eu posso perceber se o cliente prefere que eu vá para um bolo de laranja, ou se ele prefere que eu vá para um bolo quadrado, ou se ele prefere que eu abra um lugar físico em outro lugar. Então quem vai me dizer qual é o próximo passo é o mercado e não a minha vontade do que eu deveria fazer em seguida. Inclusive, quando eu comecei nesse meio de UX, eu tinha uma visão muito romântica do que era o UX, era de que resolver o problema do cliente a qualquer custo, porque o cliente está acima de tudo. E isso, na minha opinião, não funciona. Porque, na verdade, para você, o seu negócio está acima de tudo. Então, o seu cliente vai se beneficiar pelo que o seu negócio consegue entregar. Então, tem que ser uma coisa que anda muito junto o quanto você prioriza o seu negócio e o cliente. Se você ceder demais para o cliente, às vezes você está perdendo ou identidade ou em valor, ou você está fazendo coisas que, na verdade, você percebe que o seu negócio não funciona mais da maneira como você esperava ou queria. Então, tem que se manter um equilíbrio muito bom entre uma coisa e outra. É interessante isso que você pontuou. Então, o que você está dizendo não adianta você só pensar na experiência do cliente, tudo que ele pedir você sai fazendo, você muda tudo e etc, porque o cliente está falando. Você tem que fazer, tem que ouvir, na verdade, pesar, medir, ver se faz sentido para o seu negócio, né? E acho que os números também nunca mentem, né? Nunca. Então, se você está fazendo movimentações onde você começa a ter mais resultado e você começa a atingir mais o objetivo, acho que é o grande medidor do que vale a pena ou não você continuar a abrir mão ou não. Mas eu entendo e tomo para mim isso porque
tem certas coisas dentro do meu negócio e dos negócios que eu participo, que tem coisas que, por mais que a gente ouça e fala, tem aquela essência do negócio que a gente fala, não, isso aqui a gente não abre mão. Aquele quadro de valores. Isso, só que eu não abro mão mesmo, então não vai ser para esse cliente, vai ser para outro cliente. Mas né? Isso talvez seja uma das maiores dificuldades, né? A gente pensar, poxa, quanto o cliente está me pedindo algo diferente, mas esse algo diferente que ele está pedindo não fere os meus valores, né? Então, voltando por exemplo do bolo, que eu não sei de onde eu tirei, mas hoje virou um exemplo do bolo. Ótimo exemplo. Acho que eu tô com Funciona fome. muito bem. Mas voltando por exemplo do bolo, pô, eu tô lá vendendo meu bolo de chocolate redondo na esquina da Paulista com a Augusta. Aí alguém vira e fala, pô, aqui na região seria melhor você vender aquele bolo batizado. E aí eu olho e falo, pô, mas pros meus valores, vender bolo batizado não é bem o que eu queria. Eu queria vender um bolo mesmo. Então, essa é uma demanda de mercado que eu vou optar por não querer. Isso. E pode não ser por valores, mas sim por erro de amostragem. Muitas pessoas falam, mas de repente, isso está acontecendo muito hoje em dia por causa de boom de redes sociais e tudo mais. A opinião de algumas pessoas faz você ter a sensação de que muitas pessoas pensam daquela maneira. Nossa, então, por exemplo, você está isso. vendendo na Paulista. Aí é uma região onde, se é um pouco mais ou atualizada ou alguma coisa assim, por exemplo, a pessoa fala, eu preferia que fosse um bolo sem glúten. E você fala, de repente 10 pessoas falaram, bolo sem glúten. Você fala, só que só eram aquelas 10. Exatamente. Vou parar de fazer meu bolo normal e vou fazer sem glúten, porque as pessoas estão pedindo. E na verdade, era uma amostragem mínima que pedia aquilo. Quer dizer, eram aquelas 10 que só que essas 10 50, faziam um barulho que 100 não faziam. Então por isso que é interessante fazer uma pesquisa real e não se importar com opiniões pontuais. Opiniões pontuais daquele tipo, eu conheço alguém que esse remédio não fez efeito. Não é assim que funciona. Eu conheço alguém que a vacina... Não é assim que funciona. É testado em milhões de pessoas, é feito um estudo muito grande do bolo, muitas pessoas comeram o bolo, e aí sim você vai tirar uma opinião por uma amostragem muito grande para tomar uma próxima decisão no seu negócio. E que ela pode ser mínima da decisão. Por exemplo, de você entregar todo o seu estoque 2 vezes por semana, por exemplo. Gente, não importa que dia vocês fizerem compra, eu entrego as minhas coisas. Faço os meus deliveries de segunda e de quinta. Então eu só entrego de segunda e de quinta. Isso reduz muito o seu custo, porque você para um dia, você não precisa de motoboy, você vai colocar tudo no correio. Por exemplo, vamos entregar, bolo não funciona no correio, mas eu entrego joias. Então eu vou na segunda-feira, ponho tudo no correio, entrego, vou na quinta-feira e coloco. Só que isso vai fazer pessoas que queriam para amanhã não comprarem com você. Tudo bem, só que seu custo, você começar a vender avulso e várias datas diferentes, todo dia você vai ter que parar e ir no correio. Qual escolha de negócio você tomou? Depende. Aqui foi baseada em números. Se muito mais pessoas continuam comprando com você indo no correio 2 vezes por semana, mantenha o seu plano. Mas e a pessoa que queria para amanhã? Fala, olha, eu posso entregar segunda-feira. Você ainda quer? Se ela falar não, fala, infelizmente, então eu não vou poder te atender. E aí vem a parte que você falou, desapegar. Tem cliente que não é seu cliente. Você está tentando encaixar um quadrado numa bola, mas não é seu cliente, entendeu? Sim. Ele é um cliente em potencial para o futuro, porque ele claramente gostou de você e chegou até ali, mas você tem que entender que nem toda venda ou nem toda relação é uma relação que vai ser boa para os dois lados. Por quê? Ou você vai ceder, ou ele vai ceder. E na verdade, nenhum dos dois vai ficar feliz. É melhor não rolar esta relação agora e continuar naquela vontade de relação. Porque quando acontecer, vai ser bom, vai ser legal para todo mundo. Mas agora é melhor não acontecer. Senão então, é capaz de você frustrar esse cliente e frustrar os outros clientes. Porque o teu negócio fica confuso. Não só isso. Entende. Imagina aquele cliente recebe e posta assim: nossa, atendimento VIP, recebi na sexta-feira. E os clientes que só recebem segunda e quinta? E ele marcou a loja. Como é que fica? Você foi contra o que você mesmo prega e falou para todos os clientes por causa de um cliente. Então, o ideal é sempre mantenha o que você escolheu e atenda quem se enquadra no que você escolheu. Desde que tenha uma quantidade de pessoas que você consiga fazer o seu negócio continuar rodando. Se for o contrário, pessoas que iriam receber no outro dia, troca. E vai para a maior quantidade de pessoas que ainda façam sentido financeiramente, a saúde do seu negócio. Mas sempre mantenha nada no pessoal, porque isso foi uma decisão pessoal, né? Se você escolhesse de outra maneira.
Bom, então, para finalizar tudo isso que a gente conversou, para quem está começando a empreender agora, e estruturando essa ideia de negócio, de produto e começar a conversar com o cliente, qual que é o passo a passo que você recomenda da experiência do usuário, do cliente, para que a pessoa possa construir o negócio dela? Primeiro, começar um negócio resolvendo um problema real e pontual que as pessoas vão pagar por aquilo. Depois disso, faça uma pesquisa próxima. Pode ser uma pesquisa dessas pesquisas do Google mesmo, você pode mandar via WhatsApp, via redes sociais, é bem fácil e prática de responder. Dali você vai ter uma métrica do que mexer e você vai descobrir coisas que você não sabia ou confirmar coisas que você já sabia. Aí, seja cabeça aberta para mudar o que você já tinha escolhido e a partir daí, escolha um caminho mais estreito, um MVP, como a gente já conversou. A partir disso, toque o seu negócio para frente e sempre que aparecer um problema, não siga antes de resolver aquele problema, porque senão ele vai virar uma bola de neve, vai juntar com o segundo e depois o terceiro, mas o terceiro influencia no primeiro. Então, resolva um problema por vez e, rotineiramente, tenha uma repesquisa, uma repergunta com clientes, de preferência os já atendidos. Então, colocar uma pesquisa no final do atendimento, pergunta para o cliente pessoalmente como foi, fala para ele mandar uma mensagem para você. Hoje as pessoas seguem muito por viés de confirmação de outras pessoas. Se elas verem alguém comprando e falando bem, elas vão comprar, porque é um ponto de confirmação daquilo que você se sentiu bem e agradável fazendo. Então isso é um ponto muito legal. Então eu acho que seguindo esse passo a passo, a chance de alguma coisa dar certo é bem grande. E Gustavo, e se o pessoal quiser conversar, mandar perguntas, saber um pouco mais desse assunto com você? Fica à vontade para me chamar qualquer uma das redes sociais, ou no LinkedIn, ou no Instagram. Os dois estão como Gustavo Albani, então é bem tranquilo me encontrar. Tá ótimo. Boa. Muito obrigado pela presença, foi uma ótima conversa. E aí acho que é um assunto também para futuros também chamar de novo, né? Porque falar sobre atendimento de os cliente. Os clientes mudam, os produtos mudam, os tempos mudam e os processos precisam mudar também. Obrigada, Gustavo. Que isso, obrigado a vocês, gente. Até.